Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Estamos nos aproximando de meados de novembro de 2025 e a Netflix adicionou ao seu catálogo a terceira temporada da muito boa série indiana policial Crimes em Delhi. Eu já resenhei elogiosamente as duas primeiras temporadas aqui. Vez mais, o tema central ou um dos temas centrais, é baseado em uma coisa que foi manchete mesmo na Índia. Nesse caso aqui, um bebê brutalmente machucado que chegou ao hospital em 2012. Só que desta vez, esta trama vai estar ligada a uma trama muito maior. Tanto é que nesta terceira temporada, a ação não vai se passar precisamente apenas em Nova Delhi. Você vai ter um monte de localidades, um monte de cidades dentro da Índia, o que então quer dizer que o tema tem abrangência nacional, né? Vai estar falando de uma coisa sistêmica, que é tráfico de mulheres, objetificação, comercialização, mercantilização de mulheres, não só para o exterior, né, mas também para consumo interno, porque aquela coisa dos casamentos arranjados dentro da Índia. Vai ser uma temporada bastante assim difícil de ver por conta do tema, né? Embora você não tenha violência explícita, só que você vê um bando de garotas, sei lá, arrebanhadas, é triste, e você saber e até ver que tem um bebezinho na UTI lutando pela vida é também tristíssimo. Só que antes de continuar falando sobre essa temporada, que sim, tem defeitos que aparentemente as outras não tinham, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. A nossa detetive, a atriz é ótima, né? Das duas primeiras temporadas, ela está longe de Nova Delhi. É uma promoção, mas ela entendeu que a promoção, na verdade, foi uma punição, né? Porque ela se dedica demais ao trabalho, porque ela quebra algumas regras, beleza. Ela vai parar um caminhão achando que tem uma determinada coisa dentro do caminhão, só que para surpresa dela tem meninas. E aí logo ela descobre que havia mais um caminhão de meninas que estava indo em direção a Nova Delhi. Ok, uma desculpa então para que ela volte, pelo menos temporariamente, para a sua cidade natal, onde estão o maridão dela, que também é da polícia, e a filha. A gente aprende agora que a filha é uma jornalista que vai estar investigando também o caso em que a mãe está, só que assim, eles esquecem dessa filha, né? Você fala, você vive reclamando que filhos, né, em séries policiais são um pé no saco? São um pé no saco, sim. Geralmente dá vontade de botar Baygon na chupeta, né, dos filhos de série. Mas, se você não quer mostrar, não mostra, né? Tipo, não mostra no primeiro capítulo e depois só um pouquinho lá no final, numa sessão de imprensa, sala coletiva de imprensa. Se você não prestar atenção, você nem vai lembrar que é filha dela. Mas enfim, ela volta para Nova Delhi, né, a nossa detetive, Madame Sir, e vai voltar com os seus, com o time que a gente estava acostumado nas duas primeiras temporadas, né? Como é esse time de policiais, eles têm que ser o nosso compasso moral. Eles estão ficando cada vez menos violentos. Você fala, o que é isso? É que sim, quem geralmente viu resenhas minhas sobre coisas policiais indianas, sempre eu falo, nossa, eles metem a mão na cara na hora que eles, dos suspeitos, das pessoas interrogando, sendo interrogadas. Nessa terceira temporada é só uma vezinha. Você fala, eles estão construindo o negócio, né? Assim, para que a gente questione cada vez menos a polícia indiana. Mas beleza, ela volta lá e o time dela, que o moço
não vai ter nenhum assim destaque pessoal, mas a gente vai ver as outras mulheres. É uma série, é uma temporada muito feminina, tanto no sentido das coisas ruins que acontecem, das respostas que essas mulheres dão às coisas ruins e também da possibilidade de que coisas ruins não gerem coisas ruins. Afinal, a gente vai ter policiais, mulheres, né, trabalhando ao lado da lei. Mas beleza, então o time vai começar a trabalhar para tentar localizar esse outro caminhão, essas outras meninas que são desaparecidas, né? E aí então a gente vai ter que entrar em contato com quem? Com quem está traficando as meninas. E a gente vai perceber que a grande antagonista dessa temporada é uma outra mulher. Porque o que a série vai mostrar é assim, as várias facetas do papel feminino, do masculino também, mas muito mais do feminino, nessa parte cultural do tráfico, da mercantilização, da comercialização das mulheres, com vários resultados, né? Inclusive com algumas mulheres dizendo: eu já acostumei com essa vida e pronto, né? Enfim, ao longo dos 6 episódios você vai ter esse confronto moral e psicológico com esses problemas, e a nossa antagonista, uau, vai ser uma antagonista bem complexa, mas bem vilanesca. É a antagonista, é a vilã mais vilanesca de todas. Infelizmente, a gente intui que essa mulher que trafica meninas, a gente intui que ela é fruto literalmente daquele mesmo mundo, né? Só que então eles poderiam ter feito com que a gente conhecesse a história pregressa dela, sei lá, por flashbacks ao longo dos 6 episódios, mas não. Sabe como que eles decidem fazer? Sabe o confronto final? É claro que vai ter um confronto final entre a vilã e a nossa inspetora. E aí a gente vai ter um enorme monólogo expositivo da vilã contando o passado dela. Tipo, uma série que sempre se destacou por ser um diferencial na produção indiana e ser mais psicologizada e ser muito mais nuançada, nessa terceira temporada tem vários elementos que você fala, puxa, não cabem em Crimes de Delhi. Crimes de Delhi é superior a isso, né? Não precisava ter feito esse tipo de resolução. Face-off, o confronto final, face-off em inglês, off aí com 2 Fs, tá? Bem típico de filme B, bem típico de Bollywood talvez, né? Porque eu fiz isso, e você fala, ah tá, sabe quando você está assistindo e fala isso, a polícia, as pessoas vão esperar você ficar dando a sua história lá. É uma forma muito grosseira de você fazer exposição de trama dentro deste mundo nuançado que Crimes de Delhi ou em Delhi sempre quis representar. Então, nessa temporada, eu gostei muito, mas eu achei que foi assim um bocadinho pior do que as outras 2 temporadas, tá? Mas o tema social é tão grande que ao final a gente tem uma legenda de quantas mulheres desaparecem na Índia, blá blá blá, né? E aí você vai ter, como eu falei no começo, por exemplo, uma das policiais com aquela história, ela tem que balancear o trabalho dela de policial com o relacionamento. Então, é uma temporada essencialmente feminina. A gente pode até dizer, mas os nossos homens não têm nenhuma voz, eles não têm nenhuma relevância, o outro policial não tem? Não tem muita não, ou quase nada. Então, vai ter gente que vai reclamar disso, né? É mesmo para mostrar as diferentes facetas do problema. Vai dar uma solução? Claro que não, não tem uma solução fácil, né? É claro que, de vez em quando, na tentativa ainda de humanizar a polícia, que eu acho legal, eu não sou anti-polícia, gente. Adoro série policial, mais do que as séries que o pessoal me recomenda. Não, essa aqui é sobre o ponto de vista da máfia, né? Vocês veem que eu quase nunca falo. Eu gosto mais do ponto de vista da polícia. Beleza, então eu não sou anti-policial. Só que a gente tem que questionar as instituições, porque uma das coisas que a série mostra
é que essa situação é possível porque todo mundo é conivente, né? Quando chegam mulheres, meninas hipernovas nas aldeias, as famílias tratam como escravas. Então, assim, é um processo que só é possível porque todo mundo colabora, né? De uma forma ou de outra, inclusive virando os olhos. Neste ponto, a polícia, nas outras temporadas, como eu falei, metia porrada. Em várias vezes a gente percebe a detetive, a inspetora, se comovendo perante aquilo que ela viu. Nada contra. Só que é muitas vezes, sabe quando você fala, nossa, será que ela nunca viu isso? Não, né? Ok, eu entendo que, como esta temporada é bastante trabalhando com questões de criança, de bebezinho e de meninas, de mulheres, dá-se um desconto, né? Mas você chega ao ponto, às vezes, de achar, tá, esses policiais nesta terceira temporada, eles estão um pouquinho edulcorados demais. Eu estou dizendo isso, gente, com relação ao das outras duas temporadas, tá? Eu não estou fazendo uma apologia antipolícia de que não deva ser assim. Não, eu vejo série britânica, tipo Unforgotten, né, que eu amo, que os policiais, os detetives choram junto com as pessoas lá quando eles vão dar a informação. Tô nem aí. É que eu tenho que pensar que eu já vi as duas primeiras temporadas e eu estou afirmando neste vídeo, para concordância ou discordância de vocês, estou dizendo que essa temporada eu achei um bocadinho menos melhor, ou um bocadinho menos boa do que as outras duas. É só isso, por isso que eu estou falando isso, tá? E talvez também ela tenha um pouquinho menos de ação, né? Porque o problema social, o drama social aí, ele se sobrepõe às vezes ao policial. Então ele sobrepõe a ação. Mas assim, tudo isso eu achei muito pouco em termos de detrimento da terceira temporada. Tanto é que eu maratonei em um dia só. Que eu, né? Que eu tô livre agora, aposentado, e era um dia chuvoso, não podia fazer nada, né? Vixe, 3 capítulos de tarde, 3 capítulos de noite, assim, vup, muito torcendo para que realmente haja quarta temporada. Por quê? Porque eu gosto muito dessas personagens, tá? Eu só queria que a quarta temporada eles desenvolvessem um pouco mais o companheiro dela lá, aquele detetivo, né? Ele é abaixo dela, mas não leva a patente dele. Para ver um pouco mais dele, ele é bem simpático, eu acho legal, né? Então, assim, é uma galera que eu gosto, já viraram meus detetives xodó. Pronto. Eu só acho que deram, sei lá, uma exageradinha nessa temporada. Sei lá, eu gostei do jeito, só que, como eu falei, né? Eu tenho que apontar como que, às vezes, até quase que imperceptivelmente, né? Eles vão dando um jeito de parar meio de criticar a polícia, né? De se autocriticar. Podia botar outros policiais ali que dão uns tapões. Se isso é prática deles e é condenável, sim, mesmo para eles, outros, não os nossos heróis, mas para a gente perceber que continua sendo uma série que também questiona a polícia. Mas eles questionam sim, tá? Por conta da questão da burocracia, né? A personagem da nossa detetive, a nossa inspetora, ela é contra, ela se vê emperrada às vezes pela burocracia. Isso vai gerar até um problema com o marido dela, mas aí esse problema também não vai para frente, porque eles plantam isso, mas depois nunca mais tem cena, né? Tá vendo? São esses detalhezinhos que eu acho que fazem essa temporada um bocadinho inferior às outras duas. Mas eu continuo adorando. Tchau.